Prezados, como é que vocês estão? Dando prosseguimento à nossa aula de LibreCalc, hoje a gente vai mexer um pouquinho aqui com a parte de planilhas. E para isso, a gente vai usar a nossa planilha de orçamento doméstico para poder gerar esses gráficos. Primeiramente, né? Qual que é a ideia de um gráfico, né? O gráfico é para trazer informações mais simples de você conseguir visualizar os dados. Às vezes só listados numa planilha da forma que está aqui fica um pouquinho de difícil para você visualizar, separar, né, em que mês você está gastando mais, por exemplo, aqui no nosso orçamento, né? Fazer uma demonstração mais através de imagem, né? Fica mais fácil para compreender às vezes as informações. Então, vamos fazer um teste aqui primeiramente, gerando um pequeno gráfico somente dos gastos de supermercado de janeiro a junho desse nosso período aqui. O que é básico para você fazer um gráfico? O básico é você saber que primeiramente você tem que selecionar os seus dados numa planilha, óbvio, né? Então, onde a gente vai selecionar? Os dados estão aqui, ó, né? De fato mesmo, os dados estão aqui. O nome do tipo dos dados está aqui, então você tem que selecionar também. E o período também desses gastos você tem que selecionar também, senão ele não vai aparecer no seu gráfico. Então, da onde é que você tem que selecionar aqui? Do A3 até o G4. Tá lá. Feito isso, a gente tem um atalho aqui nessa faixa de opções do Libre, justamente para fazer essa inserção do gráfico. A hora que a gente clica, olha que interessante aqui, ó. Ele já mostra uma prévia de como vai ficar esse gráfico. Ok? Ele já mostra uma prévia, você pode escolher outros gráficos, mas vamos nos atentar nesse primeiro momento para esse gráfico de colunas, realmente aqui, ó. O tipo de gráfico de colunas, que é o que nos interessa nesse primeiro momento. Nessa caixinha de opções, nesse assistente dos gráficos aqui, né? Nessa primeira tela, ele é justamente para você definir qual é o tipo padrão de gráfico que você quer. Se vai ser barra, pizza, área, linha, né? Depois disso, você clica no próximo ou já direto no intervalo, ele vai mostrar o intervalo onde se encontram esses dados, que foi justamente aquele intervalo lá na planilha que a gente selecionou. Olha lá, do A3 até o G4, lembram? Olha que interessante aqui, ó. Ele fixa, né? Usando uma referência absoluta aqui, né? Ele fixa essa célula, essas células. Joia. Depois, ele mostra a série onde se encontram os dados, que é a série de supermercado. E por último, os elementos desse gráfico. O que você já quer que apareça nesse gráfico? Então, o título que a gente quer que apareça nele lá. Vamos colocar gastos de supermercado. Subtítulo: janeiro a junho. O eixo X, né? Se tiver que colocar alguma informação, e o eixo Y, mais alguma informação. E aí, finalmente, olha lá, a prévia dele ali. E depois a gente pode alterar. Aí é só a gente finalizar. Finalizando esse gráfico, nesse primeiro momento ele fica dessa forma aqui, ó. Lógico que a gente não precisa ter esse item aqui falando do supermercado, né? Porque o nome dele já está aqui, ó, gastos de supermercado. Então você pode dar 2 cliques aqui e deletar essa informação. E aqui ele já tem então uma prévia mês a mês do que você gastou no supermercado.
janeiro a junho. Você consegue ainda formatar, né? Esses dados aqui, né? Você consegue deixar essa formatação diferenciada, né? Em tudo aqui ainda, pedaço por pedaço. Por exemplo, formatar título. Então você consegue alterar a fonte, o alinhamento, cores, a mesma coisa em qualquer texto. Você consegue formatar essa escala de dados, aqui ele está mostrando de um em um, né? 31, 32, 33, 34 até o 40. Então você consegue ou deixar automático do que ele entendeu que já está bom, ou você consegue inserir você mesmo os intervalos diferenciados ali. Aqui você consegue, clicando com o botão direito, depois que você marca ali, ó, inserir um rótulo de dados com os valores para mostrar aqui, né? Porque ele não é exatamente o que está aqui, né? Olha, tem centavos, né? Também consegue fazer outras alterações que você achar interessante. Formatar o rótulo de dado também. São diversas opções aqui que você consegue fazer. Olhe lá. Ah, vai que você quer que essa informação ela apareça de uma forma mais... uma forma melhor aí. Então você consegue ir formatando trecho por trecho. Ok? E na área do gráfico também, você também consegue fazer uma formatação. Consegue colocar uma bordinha nele com a largura dessa borda. Mas algo também que é muito interessante aqui é que você pode já, depois de terminado ele, você pode até exportar esse gráfico já no formato de figura para você encaminhar para alguém, ok? Então essa é a primeira parte básica aí dos gráficos. Nesse primeiro momento aí, um gráfico do gasto de supermercado. Voltamos na próxima.